Olá, tudo bem com você? Aqueles que estudam a Bíblia certamente conseguem identificar claramente no mundo de hoje os sinais que apontam para a brevidade da volta de Jesus. No sermão profético de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, nós identificamos vários sinais que Jesus mesmo apontou como sendo indicadores da brevidade de sua segunda vinda. Obviamente que a pregação do Evangelho é o sinal mais importante, porque ele disse que será pregado este Evangelho em todo o mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Tudo que acontece antes, portanto, são indicadores e a ocorrência com maior intensidade, com maior frequência, vai indicando para nós a aproximação desse grande dia que é a nossa grande esperança, a segunda vinda de Cristo. Se você não compreende muito bem esse assunto ou duvida que isso vai acontecer, se você crê na Bíblia, é difícil não se deparar com esse tema de quando em quando, porque vários e vários textos da Bíblia apresentam essa verdade de que Jesus voltará. Independentemente do que você creia ou não, isso vai acontecer, porque Jesus nunca mentiu, tudo que ele anunciou, tudo que foi dito a respeito dele, se cumpriu exatamente como foi anunciado. E neste vídeo não quero agora dedicar tempo para isso, mas aqui em meu canal há vários vídeos que falam sobre os sinais da volta de Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo, e aqueles que leem a Bíblia sabem muito bem que existem, como eu disse, inúmeros textos que falam sobre esse grande acontecimento. Então em Mateus 24 Jesus fala de guerras, rumores de guerras, terremotos, medo das coisas que estão por acontecer, uma insegurança geral, enfim, vários sinais ali, pestes, doenças. É bom não esquecer, e é difícil esquecer disso, né? Que recentemente atravessamos a primeira pandemia, ou seja, uma epidemia global, sem contar outros elementos proféticos que encontramos no Apocalipse. Paulo, ao escrever ao seu amigo Timóteo, ele fala sobre as condições morais do mundo em que vivemos, né? As pessoas estariam mais preocupadas com seus prazeres, uma vida hedonista, e não tanto mais com a sua relação com Deus. Pessoas que não querem saber de Deus, não querem saber de religião, simplesmente vivem como se Deus não existisse, são ateus funcionais. A condição moral do mundo degradada, né? E cada vez mais, como a gente diz, as pessoas cavando o fundo do poço. Essas Olimpíadas mesmo aí em Paris, né? Curioso, né? Só para registrar um detalhe, Paris, que se preocupa tanto com a condição do planeta, com a floresta amazônica, não consegue nem mesmo despoluir o rio mais importante, né, da sua capital, Rio Sena, e nadadores que tiveram a coragem de competir naquele rio acabaram indo para o hospital, alguns apareceram vomitando, né? Então a situação realmente é caótica, isso sem falar da abertura, né? Já comentei aqui, aquele deboche para com a fé cristã, outra incoerência, terem usado a música Imagine, de John Lennon. Olha que coisa interessante, a música que fala, imagine um mundo sem religião, sem religiões, imagine um mundo sem países, ou seja, imagine um mundo sem Olimpíadas, né? Olha a incoerência daqueles que querem divulgar uma ideologia aproveitando a audiência, né? Porque a abertura das Olimpíadas sempre foi muito assistida, e aí alguns setores aí ideológicos querendo usar essa audiência toda para espalhar suas ideias, né? Então colocar música Imagine numa abertura de Olimpíada é uma total incoerência, né? As pessoas acho que não pensam muito bem no que estão fazendo. Pois bem, então nós temos aí na Bíblia vários sinais que apontam para a volta de Jesus, o mundo em crise, o mundo instável, pessoas com medo do amanhã, e nós estamos vivendo uma tremenda instabilidade. Em pleno século XXI, 2024, nós voltamos a ouvir falar em bombas atômicas, em guerra nuclear. Rússia e Ucrânia continuam em guerra, muitas vidas sendo ceifadas, bilhões e bilhões de dólares sendo gastos em armamentos, quando poderiam ser empregados para resolver problemas reais da humanidade, problemas como a fome, a falta de segurança, mesmo as questões ambientais, né, que poderiam ser amenizadas talvez aí com investimentos em várias áreas estratégicas. Então o mundo gastando com guerras, tirando vidas, e isso é muito triste. Temos agora aí essa situação toda lá no Oriente Médio,
Israel, Irã, o Líbano, multidões ali deixando esses países com medo, com a insegurança, ataques e revides, uma situação bastante tensa também naquela região. E temos as tensões aí sociais em países da Europa, devido à imigração indiscriminada, né? A gente tem que ter assim muito cuidado quando fala desse assunto, porque há muitas nuances, né, envolvendo isso. De fato, há muitos imigrantes que estão fugindo, né, fugindo dos seus países, da guerra, querendo começar uma nova vida com a sua família, mas no meio de tudo isso vem também aqueles que querem causar tumulto, aqueles que não têm amor pela vida e os que não respeitam a cultura dos países para os quais estão indo, né? Então nós temos, veja só, nós viajamos recentemente, né, minha esposa e eu, com um grupo de brasileiros, havia também um mexicano e 2 argentinas conosco. Fomos para a Turquia e para a Grécia. Então nós podemos ver ali realidades bem diferentes das nossas, né? Vimos ali na Turquia, conhecemos ali pessoas maravilhosas, especialmente nossas guias turísticas, 2 mulheres muçulmanas, mas não são radicais, ortodoxas, e pudemos conversar bastante com elas, compreender muitas coisas que antes nós não tínhamos assim uma noção muito clara. Em breve farei uma live no meu canal para contar um pouco de como foi essa viagem e do que aprendemos ali, visitando os lugares em que Paulo esteve, e também João, né, as igrejas do Apocalipse. Foi maravilhosa, uma viagem realmente muito marcante. Mas enfim, só para dizer que nós conhecemos na Turquia muçulmanos com os quais podemos conversar, trocar ideias. Então não dá para a gente colocar tudo assim no mesmo saco, né, e dizer que eles são isso ou aquilo. Mas há também os islâmicos radicais, né, e que quando se mudam para outros países, eles não se integram à cultura local. E eles mantêm suas crenças, seus objetivos, e esses radicais, que os muçulmanos não radicais também muitas vezes deploram, né, e não apoiam, obviamente. Esses radicais, se você quiser conhecer um pouco dessas ideias, do que eles planejam para o mundo, do que é a Sharia, do que é a Jihad e por aí vai, né? Que guerra santa, entre aspas, é essa que alguns querem levar adiante. Eu sugiro que você leia, pelo menos, o livro O Filho do Hamas. É muito interessante. É a história como o nome já diz, né, o título já diz, é a história de um jovem, filho de um dos grandes líderes lá do Hamas, desse grupo terrorista islâmico, que se converte ao cristianismo. E ele diz que realmente a única solução para esses radicais é a conversão verdadeira a Jesus. Porque Jesus, ele promove a paz, ele promove a tolerância. Quando você entende seus ensinamentos corretamente, é isso que Jesus nos ensina, entre muitas outras coisas, né? Você pode ler também os livros, né, da Ayaan Hirsi Ali, aquela mulher que cresceu ali na Somália, viveu sobre as agruras ali de um regime islâmico radical e mesclado com tradições tribais que fizeram com que ela sofresse, por exemplo, a mutilação genital, como as meninas lá sofrem, né? Ela foge para Holanda, estuda, se forma, torna-se uma defensora dos direitos humanos das mulheres e tenta mostrar para o mundo que esses costumes, essas tradições e essa ideologia islâmica radical são perigosos, né? São muito perigosos. Especialmente as mulheres sofrem sob esse jugo opressor. E depois se muda para os Estados Unidos e se converte, né? Hoje ela que se tornou ateia, inclusive, né? Ateia militante, depois encontra Jesus e se converte. Hoje ela é uma defensora dos direitos humanos, do direito às mulheres e do cristianismo. É uma história muito bonita e muito interessante. E estamos aguardando aí o próximo livro dela, em que certamente ela vai contar como foi essa conversão ao cristianismo. E tem também aquele livro do Nabel, né? Procurei lá e encontrei Jesus, de um islâmico também que vai para os Estados Unidos tentando evangelizar ali as pessoas, querendo levar o Islã para os Estados Unidos, estuda medicina, encontra cristãos verdadeiros que, além de serem acolhedores, amorosos, são também pessoas bem preparadas. E eu vejo isso como uma solução, né, para este mundo e também para
a questão islâmica na Europa, né? Já vou dizer por quê. Eles encontrarem cristãos amorosos, acolhedores, mas que estejam bem embasados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, e, portanto, possam fazer uma defesa racional, o que a gente chama de apologética, né, cristã, apologética cristã, uma defesa racional do cristianismo. Esse islâmico, né, ex-islâmico, Nabeel, ele encontra esse tipo de cristão que mostra para ele um cristianismo sólido, racional, coerente e experimental, ou seja, ele vivia o verdadeiro cristianismo. E Nabeel se torna um cristão. O livro dele é maravilhoso, eu recomendo a você. Procurei Alá e encontrei Jesus, editora Ultimato. Então, esses islâmicos, muçulmanos, imigrantes que têm ido para a Europa, já nessas levas de imigração, poderiam encontrar lá um cristianismo autêntico, porque a Europa é o continente da reforma protestante. É um continente que, por muitos anos, viveu o cristianismo, mas hoje está secularizado. Na Grécia, por exemplo, a Grécia cristã ortodoxa, ali em que 80%, 90% dos gregos se declaram ortodoxos, a gente encontrou resistência. Por exemplo, tentamos entregar ali, vamos contar esse assunto também para você depois, aqui no meu canal. Nós tentamos distribuir o livro Caminho a Cristo, de Ellen White, em grego, e não foi tão fácil como é, por exemplo, aqui no Brasil, em que as pessoas aceitam, as pessoas elas são mais abertas, né, a um diálogo sobre religião, por exemplo. Na Grécia está bem diferente o assunto ali, né? Então eles que se dizem cristãos, mas estão com a mente fechada, estão vivendo uma vida de secularismo, né? Alguns chamam até de uma sociedade pós-cristã. Quando chegam lá os imigrantes que poderiam, naquele ambiente de liberdade, diferentemente de seus países, como Paquistão, Irã, Iraque e outros, em que é proibido falar de Jesus, é proibido se converter, são verdadeiras teocracias, né, islâmicas. Na Europa poderia ser diferente. Eles poderiam ali estar encontrando Jesus, o cristianismo, conhecendo pelo menos, tendo a oportunidade de conhecer o verdadeiro cristianismo e, se desejassem, tomar a decisão de abraçar o cristianismo, Jesus Cristo, as verdades da palavra de Deus. Mas infelizmente não é o que está acontecendo. E com o tempo a sociedade vai sendo polarizada. Recentemente, 3 meninas foram assassinadas brutalmente lá na Inglaterra e as informações ainda são bastante desencontradas. Alguns dizendo que teria sido um imigrante islâmico radical, né? Outros dizendo que não era um imigrante islâmico, não era... Enfim, a mídia, tanto aqui quanto lá, eu consultei alguns amigos que moram na Inglaterra, alguns imigrantes, inclusive também, que eu conheci quando estive por lá pregando, e mesmo lá as informações ainda são bastante confusas. Só que isso gerou uma série de revoltas, né? Aí a gente começa a ver ali os vieses políticos também se intrometendo na questão. Alguns mais radicais ali à direita, que sabe, aproveitando essa oportunidade para criar confusão e aí talvez agredindo também alguns que não tem nada a ver com a história. Por outro lado também alguns da ala mais à esquerda manipulando as informações e criando fake news sobre o assunto, mas o fato é que neste momento a Inglaterra, especialmente ali em Londres, está vivendo ali uma espécie de guerra civil, nem tanto, né, mas algumas convulsões, algumas brigas de rua, ingleses preocupados com a islamização, né, do país, fenômeno também que é observado na França e também em Portugal e outros lugares. A gente tem acompanhado isso. Esses islâmicos mais radicais, quando vão para lá, não se misturam, digamos assim, né? não se integram à cultura local. Eles mantêm suas crenças, suas tradições, e muitos deles continuam com a ideia de que é preciso conquistar o mundo mesmo, né? Quer seja pela reprodução, porque eles têm muitos filhos, muitos filhos, enquanto os europeus têm poucos filhos. Então é uma questão matemática. Dentro de alguns anos a maioria lá será de origem, né, ou de famílias islâmicas. Então a religião predominante, possivelmente, se não houver aí um revés ou um milagre, né, será islâmica. Então é uma situação delicada, muitos já perceberam isso.
Dentro de poucos anos, talvez essas tensões se tornem gerais e mais amplas, né? E, infelizmente, muita gente usa isso com finalidades políticas e ideológicas. Temos que orar pela Europa, temos que orar por essas pessoas, pelos refugiados, pelos imigrantes que estão ali, não estão preocupados em criar confusão. E orar também pelas pessoas inocentes, como essas meninas, né? A família delas, que situação triste, tremendamente lamentável, né? Mas com a consciência de que essas tensões, elas têm relação, sim, com os eventos finais, com o mundo em convulsão, o mundo em crise em todas as áreas, social, ambiental, política, bélica, de guerra, tudo isso, né? E orar especialmente, trabalhar especialmente para que Jesus volte logo. Alguns lugares do mundo são tremendamente desafiadores, alguns países são tremendamente desafiadores para a pregação do Evangelho, nós podemos ver isso lá, né, na Europa e mais ao Oriente ali, né, Turquia, apesar de que a Turquia é um país um pouco mais aberto, mas são grandes desafios, e nós precisamos de missionários, precisamos do batismo do Espírito Santo, para que, como os primeiros discípulos que viveram no mundo também tremendamente desafiador, no Império Romano, nós hoje possamos completar a obra, terminar a pregação do Evangelho, levar este Evangelho de Cristo ao mundo e, pela graça de Deus, ver Jesus voltar em breve. Aí haverá um só povo, haverá um só reino, o reino de Deus, nunca mais teremos guerras, nunca mais teremos conflitos étnicos, nunca mais haverá separação entre a humanidade. Como nós devemos ansiar esse dia, esse momento. E para isso precisamos continuar pregando e enviando missionários e sendo fiéis em nossos dízimos e ofertas, porque eles também ajudam a levar avante essa obra em todo o mundo. E orar constantemente pela pregação do Evangelho, orar por mais missionários, orar pelas pessoas sinceras, de coração aberto, como aquelas que nós conhecemos em nossa viagem, pessoas que são pessoas do bem, pessoas que estão ali com a mente e o coração abertos para ouvir e tomar também a decisão que elas precisam tomar. É isso, são breves reflexões que eu faço aqui nesta manhã e espero que pelo menos eu tenha despertado você ou motivado você mais ainda à missão e à consagração. Estejamos prontos, disponíveis para Deus, para que Ele nos use como seus instrumentos enquanto aguardamos a volta de Jesus. Um abraço para você, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.